Artigo 1º da Constituição Federal. Trata da dignidade da pessoa humana. Princípio base, fundamentos, conceito. Eficiência. Artigo 37, caput. Emenda constitucional. Reforma administrativa. Atender o máximo número de pessoas com o menor custo possível, mas pode haver exceções. Razoável duração do processo. Se usa cada vez mais no processo administrativo, o artigo 5º da Constituição Federal. Poderes da administração. O que dá base para o poder da administração pública é o princípio da supremacia do interesse público. Poder. A. Excesso. Ir além do que a lei permite. B. Desvio. Favorecimento. Igual a abuso. Todas as vezes que o judiciário é acionado para resolver contendas administrativas, o juiz não pode entrar no mérito administrativo. Artigo 2º da Constituição Federal. Características dos poderes da administração pública. Instrumentabilidade, poder, dever. Irrenunciabilidade. Atuação nos limites da lei. Responsabilização do administrador. Espécies. Caráter discricionário. Vinculado. Tem uma curta margem, é no limite da lei. 1. Poder normativo ou regulamentar. Regulamentar a lei. Permite a criação de decretos e portarias. Decreto é o ato do administrador, materializando o poder normativo, o regulamentador. Em ordem como uma pirâmide, em cima temos a Constituição Federal. Abaixo vêm as leis, os decretos e as portarias, que chamamos de pirâmide de Kelsen. A. Executivo. Deve ser baseado na lei. B. Autônomo. É criado quando há lei e é de característica urgente. Artigo 84, inciso 6º da Constituição de 88. Exceção. Observação, regra geral. Os decretos são executivos, mas há exceção do artigo 84, inciso 6º da CF, que diz que pode criar ou extinguir cargos desde que não onerem a administração pública, segundo doutrina de Ernie Lopes Jr. 2. Poder hierárquico. Hierarquia. Interna, vertical. Externa. Controle, fiscalização. Interna. Ato formal, exemplo, ofício. Delegação. Estender. Extensão de função ou representatividade a um inferior ou subalterno. Ato formal. Exemplo, ofício. Avocação. Tomar para si. Função ou representação do inferior. 3. Poder disciplinar. Decorre do poder hierárquico e é estrito na administração pública. Hierarquia e contrato. Só vale para quem tem alguma relação jurídica com a administração pública. 4. Poder de polícia. Administrativo. Diferente de polícia judiciária. Diferente do poder disciplinar. Pode ser aplicado para quem está dentro e fora da esfera administrativa. Atividade da administração pública. Artigo 78. CTN. Código Tributário Nacional. Conceito. É o poder que limita a liberdade e a propriedade a fim de alcançar o interesse público. Ele pode ser: A. Preventivo. Exemplo: regras para construção. B. Repressivo. Exemplo: fiscal, que embarga a obra. ADI número 1717, STF, OAB. Punição ao advogado. Toda autarquia de direito público pode exercer poder de polícia administrativa. OAB, CRM, CRP, conselhos.
Empresa pública e sociedade de economia mista podem exercer o poder de polícia administrativa por delegação, desde que exerçam monopólio. Ciclos do poder de polícia. Ordem, poder executivo mais legislativo. Não pode ser delegado. Consentimento, exemplo, vistoria feita por empresa privada. Fiscalização, exemplo, radares nas vias públicas, empresa privada. Podem ser delegadas. Sanção, não pode ser delegada. Características. Autoexecutoriedade, exemplo, tem poder de exercer seu próprio ato. Coercibilidade, pode obrigar a fazer o que precisa ser feito de forma indireta, exemplo, multa. Imperatividade, não pode ser discutido, desobedecido. Discricionariedade, regra geral, é a possibilidade de escolha dentro dos parâmetros legais, dentro do mínimo e do máximo. Prescrição. Artigo 1º, Lei 9.873 de 99. Regra geral. Na administração pública, o prazo é de 5 anos para cobrar de um ato administrativo. Exemplo, a multa de SEMA é administrativa. Penal, civil. Bens públicos. Primeiro, introdução. Objetivo de ter bens. Mediato, riqueza. Imediato, prestação de serviço público. 2. Conceito. Artigo 98, CC 02. Divergência. Primeiro, corrente. Só é bem público aquilo que pertence aos entes da administração pública direta e federativos. Segunda corrente. É bem público aquilo que pertence aos entes federativos da administração pública direta, mais autarquias e fundações públicas. Administração pública indireta. Terceira corrente. É bem público aquilo que pertence aos entes federativos, administração pública direta, mais autarquias, fundações públicas, administração pública indireta, mais empresa pública, sociedade de economia mista, concessionárias e setores S, desde que prestem serviço público. Classificação. Critérios. A. Quanto à titularidade. Primeiro, artigo 20 CF de 88. Bens federais. OL 9760/46. Segundo, artigo 26 CF 88. Bens estatais. Terceiro, residuais. Bens municipais. Os bens que não estão alencados como Estado e da União são do município. B. Quanto à destinação, uso de todos, ruas, mares, etc. Primeiro, bens de uso comum, artigo 99, inciso 1º, CC/02. Segundo, bens de uso especial, artigo 99, inciso 2º, CC/02. Bens destinados ao uso da administração pública. Terceiro, bens dominicais é o bem que não está afetado e não pode ser utilizado pelo uso comum. Destinado, condicionado à afetação. Terras devolutas. 1822. Vinda da família real para o Brasil. 1824. Independência do Brasil. 1850. Decreto de regulamentação de lotes e propriedades Sesmarias. Portugal devolve as terras ao Brasil. Daí o termo terras devolutas. C. Quanto à disponibilidade. Primeiro, indisponíveis por natureza. Segundo, indisponíveis por afetação. Terceiro, disponíveis. Os que não estão afetados. O desuso não significa que o bem esteja disponível. Quarto, regime jurídico. Princípios. Inalienabilidade.
não pode ser vendido. Artigo 225, parágrafo 5º, CF 88. Artigo 231, parágrafo 4º, CF 88. Impenhorabilidade. Exceção. Penhora online para a saúde. Artigo 100, CF 88, artigo 854, CPC. Imprescritibilidade. Não podem ser usucapidos. Artigo 183, parágrafo 3º e 198, CF de 88. Usucapião de bens dominicais é uma corrente minoritária, mas, em regra, usucapião de bens públicos é proibido pela função social. Quarto, não onerabilidade. Não se pode dar um bem público em garantia. Artigo 1225, CC/02. Artigo 1473. Inciso 8º e 19. CC/02. 5. Uso de bens públicos por particular, pessoa física ou pessoa jurídica. Toda vez que a administração pública cede um bem público a um particular, pessoa física ou pessoa jurídica, deve haver interesse público, consentimento escrito, contrato, termo, condições a serem observadas, requisitos gerais, formais, autorização, permissão, exemplo, cemitério, concessão, exemplo, água, luz, telefonia. Tem que ter lei autorizativa ou licitação. D. Concessão de direito real de uso. Decreto-Lei 271/67, artigo 7º, CC, artigo 1225, inciso 12º do Código Civil. Urbanização, industrialização, edificação, cultivo de terra, interesse social. Objetos versus finalidades. E. Concessão do uso especial de moradia. Artigo 1225, inciso 11º, Código Civil 2002. /MP 2220/01. Requisitos: 250 metros quadrados, área urbana. Não possuir outro imóvel. 5 anos até a medida provisória, 30/6/2001. Objetivo: conseguir dar um título de posse para que as pessoas que ingressarem nas propriedades públicas, que não podem usucapir, para que possam pagar um empréstimo em bancos para fazer melhorias. F. Locação. G. Arrendamento. Exemplo, Porto de Antonina, no Paraná. H. Cessão de uso. Empréstimo. 6. Aquisição de bens públicos pela administração pública. A. Compra e venda. Lei de licitação. B. Doação. C. Dação em pagamento. D. Permuta. E. Sucessão. F. Herança jacente. G. Desapropriação. Gera indenização. H. Confisco. Expropriação. Perdimento do bem móvel, imóvel. Atos administrativos. Primeiro, atos do Estado. A. Políticos ou de governo. Todos os atos que envolvem a coletividade dentro de um território. Não é um ato administrativo. Exemplo, sanção, vetos. B. Privados. É quando a administração pública se abstém de exercer os poderes do ato administrativo. Exemplo, quando a prefeitura locatária, um imóvel, faz um contrato privado. C. Executórios. A execução de um ato administrativo é um ato executório. D. Administrativos. Serão todos os atos administrativos por meio dos quais a administração pública atua no exercício da função administrativa, sob o regime de direito público, manifestando a vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes. 2. Elementos do ato administrativo. Artigo 2º, Lei 4.717 de 65.
Lei de Ação Popular. A competência é aquilo que está previsto em lei para que o agente execute. Regra irrenunciável. Competência. Finalidade e forma são características vinculadas, não podem ser modificadas. Motivo e objeto podem ser vinculados, obrigatórios ou discricionários. Pode ter mais de uma segunda opção. Imprescritível. Não acaba, só se vier nova lei. Improrrogável. Seu ato administrativo é feito fora do prazo ou por terceiro, não é válido. Delegação é quando eu delego alguém da mesma hierarquia ou inferior um ato administrativo. Cláusula de reserva. Não posso delegar de forma, posso delegar tudo. Generalizada, nem delimitação do que pode ou não pode ser feito. Responsabilidade. Quem é o responsável pelo ato administrativo? Artigo 14, parágrafo 3º, Lei 9.784 de 99. Súmula 510 do STF. Quando ele dá errado, quem delegou ou quem o executou? A responsabilidade do ato é de quem executou errado. Exceções. Não cabe delegação. Competência exclusiva, diferente de privativa, é delegável. Decisão de recurso hierárquico. Julgamentos. Edição de atos normativos, exemplo, portarias, decretos. Em regra geral, não pode ser delegado, mas há exceção. O Presidente da República. Artigo 84, inciso 6º, parágrafo único, CF de 88. Superior, que pega para si a função administrativa. Avocação, artigo 15, Lei 9.784 de 95. B. Finalidade, objetivos ou escopos. Genérica, interesse público. Específica, é objetivo a ser alcançado com o ato administrativo. Ad mortem, não preciso justificar. Se eu fujo da finalidade, eu tenho desvio do poder. Predestinação é quando a finalidade é desviada da inicial, mas o interesse público foi mantido. C. Forma. Como a lei determina que seja feito o ato administrativo. Inexistência. Quando tem a inexistência, o ato é nulo. Inadequação. Quando tem o ato, mas ele é inadequado, ele é sanável. Instrumentabilidade das formas. Flexibilização da rigidez da forma. Atos verbais. É sim possível o ato administrativo verbal, desde que não cause confusão. Silêncio administrativo. Faz aceitação tácita. Artigo 5º, inciso 15º, CF de 88. Todas as vezes que não tem resposta da administração pública, o cidadão pode acionar a justiça. D. Motivo. Justificativa. Por quê? Motivo e motivação. É a fundamentação do motivo. Teoria dos motivos determinantes. Quando o ato administrativo é fundamentado, deve coincidir com a verdade. Motivação. Aliundi ou per relationem. Artigo 5º, Lei 9.784 de 99. Todas as vezes que aquele decide usar de pareceres, fundamentações jurídicas. A motivação é aliundi. Ato administrativo sem motivação é sanável. Ato administrativo em quem a motivação é falsa é nulo. Consequencialismo. Artigo 20 e 21 da UNDB. Quais as consequências práticas da justificação? Motivação e objeto. É o resultado. Exteriorização do ato. Exemplo: funcionário exonerado. Efeito direto. Exoneração.
Efeito reflexo: funcionário exonerado é reconduzido ao cargo e o outro que ocupava seu lugar é exonerado. Características: perfeição: quando se observa todas as fases do ato, válido; quando está de acordo com o ordenamento jurídico, eficaz; quando produz o objeto, observação. É possível de se ter atos administrativos imperfeitos, ou inválidos, ou ineficazes. Aury Lopes Júnior, A Teoria dos Jogos. 3. Atributos. Todos esses atributos devem estar presentes no ato administrativo. Se faltar um, o ato não é perfeito, exceto executoriedade. A. Presunção de legitimidade. Todo ato à primeira vista se encontra de acordo com o ordenamento jurídico. Não está em desacordo com as leis e a CF, iuris tantum, presunção relativa. B. Presunção de veracidade. Presume-se que o conteúdo do ato seja verdade, boa-fé, fé pública. Imperatividade. Todo aquele que recebe o comando do ato, cumpra. O poder do Estado representado pelos seus agentes. D. Executoriedade. A própria administração pública executa o ato. Não precisa de executoriedade nos atos enunciativos ou declaratórios. Ciprocidade. O ato administrativo deve estar na lei. 4. Extinção dos atos administrativos. A. Extinção natural. Foi proferido o ato e, após cumprido, ele se extingue. É a realização do ato até o seu término. B. Anulação. Revogação. Oportunidade mais conveniência. Só para ato válido. Discricionário. Cassação. É para o ato inválido que é cassado pelo Poder Judiciário. C. Caducidade. É quando vem lei nova, superveniente, que caduca o ato, colocando o outro no lugar. D. Contraposição. É quando vem um ato válido, superveniente, e contrapõe um outro ato válido. Fato. Administração pública, diferente de ato. Fato. Um acontecimento ligado de alguma forma a alguém da administração pública e que causa algum efeito a ela.